crianças! Hoje estou aqui para contar mais uma história para vocês. É uma história muito bonita para você guardar no seu coraçãozinho para a vida toda. A história de hoje é A Semente da Verdade. Em um reino muito distante morava um menininho chamado Tai. Tai era uma ótima criança. Ele obedecia o papai, obedecia a mamãe, gostava de estudar e ele gostava também, sabe de quê? Cuidar das plantas. Tudo que ele plantava crescia e florescia lindamente. Ele era um ótimo jardineiro. O rei daquele país estava ficando idoso e ele não tinha filho, ele não tinha nenhum parente próximo. Então, ele queria procurar o seu sucessor. Ele teve uma ideia. Ele teve a ideia de convocar todas as crianças do reino e, entre elas, escolher aquela que seria o seu sucessor. Assim ele fez. Convocou todas as crianças e todas as crianças compareceram ao palácio. O rei deu uma sementinha para cada criança e falou para elas que aquele que trouxesse em um ano a planta mais bonita seria coroado o futuro rei. Essa criança pegou a sementinha, saiu correndo e perdeu a sementinha no caminho. A outra guardou a sementinha na gaveta e esqueceu de plantá-la. O outro plantou, mas esqueceu de cuidar para que a sementinha germinasse forte e saudável. Porém, Tai, que gostava muito das plantas, pegou um vasinho, colocou a terra bem fofinha, colocou a sementinha e Tai passou a cuidar daquela sementinha com muito carinho. Ele dava água, ele protegia do frio, ele colocava no sol e todos os dias Tai cuidava da sementinha. O tempo foi passando e nada da sementinha germinar, nenhuma folhinha saía do vasinho de Tai. Mas Tai não desistiu, continuou cuidando daquela sementinha com todo carinho. E o tempo foi passando e o tempo passou. Chegou o grande dia, o dia de apresentar o vaso com a flor mais bela do reino para o rei. Esta criança aqui conseguiu um vaso que dava flores de todas as cores. A outra criança conseguiu um vaso que dava flores que produziam sementinhas de ouro. Este outro aqui conseguiu uma flor gigante. Quando eles passaram perto da casa de Tai, viu Tai que o Tai estava com um vaso vazio, que não tinha nenhuma folhinha. Eles perguntaram para o Tai: Tai, você vai ter coragem de apresentar esse vaso para o rei? Tai começou a chorar e falou assim: não, eu não vou ter coragem. Porém, seu vovô que estava ali resolveu aconselhá-lo. Falou assim: Tai, você fez tudo o que pôde. Você cuidou da sementinha com carinho. Você colocou no sol. Você protegeu do frio. Você deu água para a sementinha. Você fez o seu melhor. Vai e apresenta para o rei e explique para ele o que aconteceu. Todas as crianças chegaram no palácio. O rei começou a observar tudo que estava acontecendo. Ele chamou a primeira criança. Ele apresentou o vaso com flores de todas as cores. O rei não gostou. Falou: criança, por favor, volte para a fila. O outro falou assim: o rei quer uma flor diferente. Aí ele veio e apresentou a sua flor gigante, uma flor muito rara. O rei ficou muito nervoso e falou assim: não foi isso que te pedi, criança. Por favor, volte para a fila. O outro pensou assim: o rei gosta de ouro. E vou apresentar o meu vaso e com certeza serei o escolhido.
Quando ele apresentou o vaso para o rei ficou mais nervoso ainda. Ele falou assim: por favor, volte para a fila. Não estou gostando nada do que estou vendo. A esta altura, Tai estava escondidinho lá no final. Ele estava com medo. Ele já estava até tremendo de medo, porque o rei não tinha gostado daqueles vasos maravilhosos. O que ele ia falar com ele quando visse o vaso dele vazio, sem nenhuma folhinha? Mas o guarda o convocou: por favor, criança, apresente o seu vaso. Tai foi, já estava quase chorando. Ele chegou perto do rei e falou assim, apresentou o seu vaso e o rei perguntou: criança, o que aconteceu? O Tai, quase chorando, falou assim: olha, senhor rei, eu sou um ótimo jardineiro. Meu jardim é o mais lindo da cidade. Porém, olha, eu cuidei dessa sementinha com muito carinho. Eu coloquei na terra fofa, eu coloquei no sol, eu protegi do frio, mas nada aconteceu, nem uma folhinha, a sementinha não germinou. Meu avô me aconselhou a vir aqui e explicar para o senhor o que aconteceu. Eu teria que falar a verdade, eu não posso enganar o rei. E assim, quando o rei ouviu a história, ele pegou a mãozinha do Tai e falou assim: encontrei o meu sucessor. Eu não sei o que aconteceu, Tai. Todas as sementes que eu distribuí estavam queimadas, não poderiam germinar. Eu não sei o que as crianças fizeram para trazer flores tão belas. Somente você apresentou a verdade. Por isso, você será coroado o nosso futuro rei. E assim, Tai foi foi o escolhido para ser o rei. E dizem que ele foi um excelente rei. Ele cuidava das plantas, ele cuidava dos animais, mas sobretudo, ele cuidava das crianças, para que elas recebessem uma boa educação e soubessem a diferença de ser uma pessoa honesta, uma pessoa justa, para que o mundo se torne um mundo melhor. E a partir daquele dia, o reino ficou conhecido também como o reino que plantou a semente da verdade. Gostaram da historinha? Depois eu volto para contar outras, combinado? Beijinhos, tchau!